Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 30 de dezembro de 1691, morre cientista irlandês Robert Boyle. Robert Boyle, filósofo natural, químico, físico, inventor e teólogo irlandês, morre em Londres em 30 de dezembro de 1691. Como cientista, é conhecido pela formulação da Lei de Boyle, além de ser considerado como o primeiro químico moderno. Sua obra, O Químico Cético, é fundamental na história da química. Boyle nasceu no condado de Waterford, Irlanda, em 1627. Foi o 14º filho de um total de 15 do aristocrata inglês Richard Boyle e de Catharina Fenton, sua segunda esposa. Ainda criança, Robert Boyle aprendeu a falar latim, grego e francês, sendo enviado aos 8 anos ao Colégio Denton. Aos 15, foi morar cerca de 2 anos em Gênova, passando o inverno em Florença estudando a obra de Galileu. Regressou à Inglaterra em meados de 1644, com um grande interesse pela investigação científica. Seu pai, morto no ano anterior, deixou propriedades, o que lhe permitiu dedicar-se inteiramente à pesquisa científica. Logo ocupou um lugar destacado no grupo de investigadores conhecidos como o Colégio Invisível. Em 1654, Boyle parte para Oxford e, depois de ler em 1657 sobre a bomba de ar de Otto von Guericke, dedica-se a projetar melhorias em sua construção. Em 1659, desenvolve a máquina boyliana, ou motor pneumático, com que inicia uma série de experimentos sobre as propriedades do ar. Uma resenha dos trabalhos de Boyle com a bomba de ar foi publicada em 1660, sob o título de Novos Experimentos Físicos Mecânicos sobre a Elasticidade do Ar e seus Efeitos. Fez a primeira menção da lei que estabelece que o volume de um gás varia inversamente com sua pressão, a que se conhece hoje como Lei de Boyle, ou a Lei de Boyle-Mariotte. Em 1663, o Colégio Invisível se converteu na Royal Society de Londres para a melhoria de recursos naturais e conhecimento. A Carta de Constituição, outorgada por Carlos II, designou Boyle como um dos membros do Conselho. Boyle é autor de 24 possíveis inventos que incluíam o prolongamento da vida, a arte de voar, a luz perpétua, a fabricação de armaduras muito leves e extremamente duras, um barco capaz de navegar com todo tipo de vento e um navio que não afunda, além de uma maneira prática e exata de determinar longitudes, e drogas suficientemente poderosas para exaltar ou alterar a imaginação, despertar a memória, e outras funções, de maneira a mitigar a dor, adquirir sonho inocente, sonhos inofensivos e etc. A lista é extraordinária porque, com exceção de alguns poucos, quase todos se tornaram realidade. Em 1689, sua saúde começa a debilitar-se, cessando suas comunicações com a Royal Society. Tornou público seu desejo de não receber convidados a não ser em ocasiões extraordinárias. Às terças e às sextas-feiras pela manhã e quartas e sábados à tarde. A saúde se agrava em 1691, vindo a falecer em 30 de dezembro daquele ano. O grande mérito de Boyle é que materializou os princípios que Francis Bacon defendeu em sua obra Novum Organum, embora não se considerasse seguidor do mesmo. Apreciava a aquisição do conhecimento como um fim em si mesmo, sem desprezar as aplicações práticas da ciência, nem menosprezar o conhecimento dela decorrente. Foi um alquimista convencido da possibilidade da transmutação dos metais, chegando a realizar a experiência. No entanto, foi elemento-chave na revogação, em 1689, da lei de Henrique IV contra a criação de ouro e prata por meio de alquimia.
Realizou importantes contribuições no campo da física, como a lei de Boyle, o descobrimento do papel de ar na propagação do som, as investigações acerca da força expansiva no congelamento da água, acerca da densidade relativa, a refração em cristais, eletricidade, cor, hidrostática. Não obstante a química, foi sempre sua área predileta. Em 1661, publicou Deception Chemics, que criticava os experimentos pelos quais vulgares alquimistas se esforçavam em provar que sal, enxofre e mercúrio são os verdadeiros princípios das coisas. Para Boyle, a química era a ciência da composição das substâncias, e não uma arte auxiliar para a alquimia. Avançou para a visão moderna dos elementos como os constituintes dos corpos materiais e compreendeu a diferença entre misturas e os compostos, realizando progressos consideráveis na técnica para a determinação de seus componentes, um processo que batizou de análise. Realizou estudos acerca da composição e da respiração, descobrindo a intervenção do oxigênio, assim como experiências em fisiologia que costumavam ser contidas em virtudes da, entre aspas, sensibilidade de sua natureza, fecha aspas, que o impedia de realizar dissecações anatômicas, especialmente em animais vivos. Além de ser um diligente filósofo da natureza, Boyle dedicou muito tempo à teologia cristã, mostrando uma inclinação aos aspectos práticos e indiferença pelas polêmicas. Resultou disso a ordenação na crença de que seus textos sobre temas religiosos teriam um maior valor na medida em que fossem obra de um laico e não de um ministro a soldo da igreja. Como diretor da Companhia das Índias Orientais, gastou grandes somas nas missões evangelizadoras, contribuindo com sociedades missionárias e a tradução da Bíblia ou fragmentos em distintos idiomas. Sua magna obra, publicada um ano antes de morrer, O Cristão Virtuoso, seria mais tarde retomada por John Locke. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Emanuele. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.